Vocês escolheram o 10 de copas, certo? E por isso vou substituir a sua imaginação por algo muito, muito real. O 10 de copas. Como Dan Harlan enganou Penn e Teller usando o truque do baralho de desenhos animados, apesar de ser um método conhecido entre mágicos iniciantes. Antes de revelar o método que ele usou na apresentação, segue um breve resumo do que aconteceu. Dan pediu que escolhessem uma carta livremente. Ele lançou um ursinho de pelúcia para alguém da plateia e pediu que escolhesse cartas vermelhas ou pretas. Ela escolheu as vermelhas. Em seguida, ele foi até o próximo voluntário que pôde escolher livremente entre copas e ouros e ela escolheu copas. Para o valor, um voluntário do sexo masculino pôde escolher livremente entre as e rei e ele escolheu o 10, tornando a carta final o 10 de copas. Depois, ele pegou o baralho, tirou o 10 de copas e folheou as cartas para mostrar o boneco palito, tirando a cartola e puxando uma carta, que era justamente o 10 de copas escolhido pelos voluntários. Agora, é claro, tenho quase certeza de que muitos dos meus espectadores habituais já conhecem esse truque. É um baralho preparado famoso, comum entre iniciantes em mágica, e até Jamie Raven o mostrou no Britain's Got Talent. Mas é o seguinte, Jamie Raven se apresentou para jurados que basicamente não tinham nenhum conhecimento sobre truques de mágica, então ele usou o método clássico, envolvendo um baralho truque com múltiplas possibilidades, que é o método que a maioria dos mágicos costuma usar. No entanto, no caso de Dan Harlan, que na verdade é o mágico que criou esse truque originalmente, ele usou um método diferente no Fool Us, em vez daquele comumente usado nas versões vendidas em lojas de mágica. Para entender por que Penn foi enganado, mesmo já tendo visto esse truque várias vezes, é importante saber como funciona o baralho de desenho animado original. Aqui vai um resumo rápido, caso tenha esquecido ou não conheça o método. O truque utiliza um baralho especial, não comum. As cartas parecem normais, mas cada uma tem 2 versos. De um lado aparece a animação do Bob, do outro, uma carta diferente, que está logo atrás. Ao espalhar as cartas para mostrar, por exemplo, o 9 de ouros com o boneco animado, na verdade você precisa da carta imediatamente ao lado dela, na pilha. Então aqui seria o 10 de ouros, pois é ele que tem o desenho do 9 de ouros. O movimento usa um double lift modificado, pegando 2 cartas como uma, virando e mostrando para revelar a carta desejada. Aqui, você precisa tomar cuidado para não expor a carta de baixo depois de colocar o 9 de ouros de lado, pois o 10 de ouros seria visto de forma suspeita no fundo do baralho em vez do as de espadas. Enquanto isso, ao assistir à apresentação do Dan no final, ele mostra todos os versos das cartas, provando que esse método não é igual ao original dele. Além disso, ele realmente dá ao voluntário uma escolha livre, sem usar a escolha do mágico. Em outras palavras, o voluntário poderia nomear qualquer carta, exceto o 10 de copas, e Dan ainda faria o truque funcionar. Penn e Teller esperavam um baralho com truque, como mencionaram em suas palavras código. No jargão dos jogos de azar, folhear as cartas em busca de marcações é chamado de ir ao cinema. Por isso eles foram enganados. E você pode não gostar disso. Não há nada de incomum nas cartas. O segredo por trás desse truque está, na verdade, escondido à vista de todos. Observe agora enquanto Dan põe a mão esquerda sob a mesa após a escolha da carta, finalizada como 10 de copas. Depois disso, o baralho é cuidadosamente puxado em direção à mão esquerda dele e algo pode ser visto sendo colocado na parte de baixo do baralho. Sabemos, com base na lógica desse truque, que a última carta deve ser a carta que revela a carta de baralho no desenho. Isso obviamente significa que após dar uma escolha livre, um índice foi utilizado. Então, se você fosse para trás da mesa e visse da perspectiva de Dan, veria 52 cartas de baralho que têm exatamente a mesma face, mostrando o as de espadas. Mas o verso dessas cartas de baralho é todo único, com diferentes cartas desenhadas neles.
Você pode vê-lo olhando para o índice aqui, depois alcançando a carta 10 de copas com a mão esquerda e colocando-a embaixo do baralho. Além disso, no início do truque, você pode ver que ele nunca mostra a parte de baixo do baralho, porque ali estaria o 2 de espadas, e não o as de espadas. Após adicionar o as de espadas com o 10 de copas, preso pela figura de palito, ele pode espalhar as cartas no baralho com confiança, sem medo de revelar cartas duplicadas. Ele puxa o 10 de copas e, embora possa parecer que está pegando duas cartas, na verdade o 10 de copas é a única carta que ele separou neste momento e colocou em cima do as de espadas. Esse movimento de replicar o double lift serviu só para convencer Penn e Teller de que usava o método do baralho gimmick original, desviando a atenção e enganando-os com sucesso. Por trás desta máscara, só resta a verdade, até nos encontrarmos novamente.